Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Iniciamos aqui mais uma live. Hoje o nosso convidado, professor José Guilherme. Quem fala aqui é o professor Cristiano, do canal Humanitas. E eu já vou fazer o convite a ele para que ele possa ingressar na live. Tá me Bom, vendo? agora sim. Boa noite, professor José Guilherme. É uma honra aqui conversarmos um pouco sobre essa questão da formação do pesquisador, do que leva o pesquisador a motivar pela relação da pesquisa. Você me ouve bem, né? Você me ouve tranquilo? Sim, Eu sim. também consigo te visualizar bem. Nós confundimos que era pelo computador, mas é pelo aparelho celular. Então, professor José Guilherme, eu vou fazer uma rápida apresentação dele para que todos possamos conhecê-lo um pouco mais. Professor José Guilherme é professor universitário há mais de 20 anos, possui graduação em Ciências Econômicas pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio Grande, desculpem, cidade Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no ano de 2000. Mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná em 2002 e doutorado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná em 2007. Atualmente ele é professor associado da Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de economia, análise financeira, metodologia da economia, atuando principalmente nos seguintes temas. Os temas de interesse dele são economia financeira e investimentos, e possui também interesse na filosofia da ciência. O professor José Guilherme é autor de alguns artigos científicos publicados em revistas nacionais e também autor de livros e capítulos de livros, no qual deles eu destaco o livro Metodologia de Pesquisa Científica na Prática, pela editora Unifael de Curitiba, 2011. E eu gostaria, Guilherme, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a parte da nossa conversa de hoje, falarmos um pouco sobre a sua obra, também falarmos um pouco sobre a disciplina que você hoje leciona na Universidade Federal do Paraná, sobre a pesquisa científica, a metodologia científica e a filosofia da ciência que tanto te atrai, né? Poderíamos começar a nossa conversa, todos que estão ouvindo, nós criamos um roteiro para que nós não possamos fugir, entrar em digressões, e nós vamos seguir o roteiro para termos uma conversa mais, aí, digamos, direcionada e, ao mesmo tempo, amistosa. Afinal de contas, eu sou amigo do professor José Guilherme há mais de 15 anos. Então, aí nós temos uma conversa aí de amigo muito próxima em relação à ciência, em relação à provocação do espírito científico. Então, José Guilherme, fica à vontade para falar do seu livro, inicialmente. Acredito que o livro é uma grande contribuição na área da pesquisa científica. Fica à vontade, pode começar à vontade. Bom, boa noite, Cristiano. Bom, eu aceitei o seu convite, inclusive porque é uma honra assim, falar sobre essa questão de trabalhar com TCCs, né? Inclusive, o que eu estou fazendo nesse exato momento é lendo um monte de TCCs aqui. E, e tudo isso, né? Porque a questão da pesquisa científica, ela começa na graduação. Hoje em dia, né, nós temos muitos programas de pesquisa científica na Universidade Federal do Paraná. Temos programas, né, que também atraem os jovens para pesquisa, desde o PET, como os grupos de iniciação científica e os diversos grupos de pesquisa dos professores de pós-graduação da Universidade Federal lá. Então, a universidade é um lugar muito rico em pesquisa, apesar da restrição de recursos que nós estamos tendo nos últimos anos, mas, na verdade, pesquisar acaba sendo uma espécie de remuneração para o professor também, né? Não é só uma coisa egocêntrica. Na realidade, as pessoas que enveredam pela academia, elas sempre têm inquietações. E descobrir coisas é algo prazeroso e é uma espécie de remuneração também. Então, eu acho que assim, a pesquisa científica, ela é uma espécie de atividade que traz utilidade para as pessoas, né? E que remunera
através das descobertas. Não é uma questão apenas de fama, etc. É realmente descobrir coisas. Isso inquieta o ser humano desde sempre, né? É interessante, porque essa parte que você falou, eu acredito que é sempre uma reação em cadeia, né? Da questão da iniciação científica, desde a graduação, do aluno que passa a fazer parte de um grupo, juntamente com o seu professor na universidade. Afinal de contas, a universidade ela é movida por três pilares: a extensão, a pesquisa científica e o ensino, não é? Então, o professor precisa dar conta desses três pilares que a própria universidade também, digamos, alimenta, não é? Então, eu creio que a pesquisa científica ela também tem que trazer algo de contribuição à sociedade. E conforme você mesmo comentou, a sociedade depende das descobertas. Vou pegar essa palavra sua, descoberta, né? E a descoberta é movida por uma inquietação. Quando você tem uma curiosidade para preencher uma lacuna sobre um determinado assunto, sobre um determinado objeto de pesquisa, não é? Essa questão de algo que ainda não foi solucionado, algo que você precisa criar uma problemática dentro de uma área do conhecimento. Nós sabemos que o nosso cérebro é limitado. E nós sabemos também que a universidade forma especialistas. E, acima de tudo, a formação do especialista na pós-graduação é aquele que determina, digamos, conhece um conhecimento específico e, acima de tudo, desdobra esse conhecimento científico na questão aí da disciplina em que ele leciona, ou mesmo no grupo de pesquisa que ele participa e reúne seus alunos. E interessante dizer isso, que eu creio muito que nós não temos a capacidade de falarmos de tudo. Nós somos limitados e o nosso intelecto é limitado por natureza. E as descobertas também são limitadas. Mesmo porque nós vamos também aguardar que outros pesquisadores descubram outras, façam outras descobertas. É como a obra aberta de Humberto Eco, né? Uma obra que gera novas interpretações. Uma pesquisa nunca é fechada, ela sempre abre outros vieses, outros ângulos, digamos, de descobertas. E eu gostaria até de destacar, na sua função como professor e também pesquisador, José Guilherme, que você pode trazer um pouco dessa sua experiência também na graduação, o que te levou a fazer o mestrado e depois o doutorado. Fala um pouco da sua experiência mesmo como pesquisador e traga isso aqui, iluminando aqui para todos que estão aqui participando. Eu lembro que essa live ficará gravada, então todos também terão acesso à live e depois vocês podem também assisti-la com mais calma. Fique à vontade, passa a palavra, Guilherme. Olha, Cristiano, na verdade, assim, eu, por exemplo, eu comecei fazendo o curso de economia que eu queria ser bancário. Eu fui empregado da Caixa Econômica, né? E aí, em determinado momento, acabou vindo essa questão de fazer mestrado na mente. Eu entrei no mestrado e eu sempre quis fazer alguma coisa mais aplicada na realidade, assim. Eu tinha o propósito, quando eu fui fazer o mestrado, de fazer um concurso para burocracia estatal. Meu objetivo não era academia. Meu objetivo era entrar num órgão de governo, né? E, inclusive, nos órgãos de governo você tem diferentes áreas. Tem alguns órgãos que são mais para a área de pesquisa e outros órgãos mais cumpridores de funções típicas de Estado. E eu queria esses órgãos de funções típicas de Estado. Então, de certa forma, eu acho que foi o mestrado que me levou para a academia. Foi quando eu, na prática, fui exposto a ela que eu me interessei por ser professor. Já foi no mestrado que eu tive essa virada de chave. Mas antes de entrar no mestrado, eu não tinha esse propósito. E até porque eu vinha do universo que eu tinha bancos na minha mente, assim, né? E, de certa forma, quando eu entrei no mestrado, eu conheci um professor muito legal, o professor Ramon Garcia Fernandes, que ele trabalhava numa área muito, assim, diferente do core do meu curso de economia. O curso de economia é um curso quantitativo e um curso voltado à teoria econômica, né? Eu fiz mestrado em desenvolvimento econômico. Mas aí eu acabei fazendo essa disciplina, que era uma disciplina de metodologia. E era uma disciplina optativa. E aí você vê, foi a segunda situação. Primeiro, eu passei a ter interesse pela academia quando eu entrei no mestrado,
e depois eu passei a ter interesse por filosofia da ciência numa disciplina optativa que eu fiz assim porque estava ali para escolher, sabe? E esse contato acidental, digamos assim, me chamou a atenção para uma questão interessante. Que até então eu vinha tendo uma espécie de ensino muito de formação, né? Se você olhar, esse aqui é um quarto que eu estou depositando uns livros, mas olha só quantas homenagens tem lá. Obras, né? Homenagens também que você já teve, né? Várias homenagens, né, como professor. Então fui bem sucedido. Tem 19 ali. Mas, Já fui paraninfo de várias turmas, né? Paraninfo de várias turmas. Pois é, mas digamos assim, quando eu entrei, né, nessa área de olhar a filosofia da ciência, o primeiro livro que me chamou muito a atenção assim, foi o livro do Thomas Kuhn, que é um livro, ele está até por aqui em algum lugar. Sim, esse livro é um grande clássico. O livro da Revolução Científica, né, das Revoluções Científicas. Da quebra dos paradigmas, né? A estrutura das revoluções científicas. E eu estava lendo o livro e eu percebi uma coisa muito interessante, né? Que é quanto que nós somos, digamos assim, bitolados a seguir um caminho por diversas fontes de influências. Sim. Nós nascemos como uma tábua em branco, mas nós recebemos muitas influências de diversas instituições, e algumas delas são os livros didáticos, né? Os livros didáticos, eles trilham um caminho para que a gente estude. E eu pensei assim, nossa, quantas vezes eu não me perguntei sobre as coisas, né? Quantas vezes eu aceitei facilmente tudo que estava sendo passado para mim. E isso eu tive esse start, eu tive lendo o livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu disse, não, eu sou exatamente isso, um filhote de um paradigma. Né? Eu acho que eu tenho domínio sobre determinadas coisas, mas todas elas me foram ensinadas através de livros, através de professores que meio que me doutrinaram, digamos assim, né? Em algumas coisas. E aí eu passei a ser mais questionador a partir dessa visão, né? E foi aí que eu comecei a fazer perguntas, digamos assim, né? Foi nessa fase. Portanto, foi uma questão acidental, uma leitura de um livro, uma disciplina optativa. E aquilo, na realidade, me gerou o primeiro artigo, aquele livro lá do Thomas Kuhn. E essa questão do desenvolvimento econômico sempre foi uma atração que você teve também no mestrado. Porque eu lembro bem que no mestrado em economia, você precisa fazer uma prova da ANPEC. A ANPEC é uma prova nacional. E ela também é regional. E é dividida em regiões, né, na economia. E eu lembro bem que quando você chegou no Paraná, você fez uma prova para entrar. E lá, justamente na prova, você tinha que escolher uma área de atuação. E daí você escolheu em desenvolvimento econômico, que é a área que você tem mais afinidade, ou tinha na graduação, talvez. Mas eu acho que assim, tinha uma questão de que tinham áreas, né, para escolher. Eu também tinha uma questão de preferências geográficas, que ficasse próximo do Rio Grande do Sul. Isso era importante também, né, porque eu sou gaúcho. Mas a área de desenvolvimento econômico é uma grande área, né, de economia, e que contempla diversas disciplinas importantes, macroeconomia, microeconomia, econometria. Assim, o core do curso de economia está composto dentro do curso de desenvolvimento econômico aqui da Universidade Federal do Paraná, o programa de pós-graduação que eu fiz, o PPGDE, né? Ele é muito bem conceituado no Brasil, tem professores excelentes, né? E é um mestrado acadêmico que tem entrado para a ANPEC. Casualmente, eu estou concorrendo agora à coordenação de um mestrado profissional, que é uma outra atividade que nós tivemos aí na Universidade Federal. Se eu estiver vivo até a eleição, devo ser eleito, porque só tem uma chapa. Então, apenas o meu coração é meu concorrente, né? E tem que continuar batendo até lá. E é uma área que nós estamos desenvolvendo justamente para capturar outros perfis de alunos que gostam de pesquisa, mas que estão trabalhando
e que não tem disponibilidade de tempo integral para fazer um mestrado. E aí a natureza dessas pesquisas, ela inclusive, ela é uma natureza diferente do programa acadêmico, porque nós obrigamos os alunos, assim, né, fortemente recomendamos que eles resolvam problemas das empresas em que eles trabalham, né, para ter um spillover direto, um link direto entre o que eles estão ensinando, aprendendo dentro da sala de aula e as suas empresas. Um pouco para resolver aquela questão que você estava falando ali, que eu acho que, assim, que é um pouco de mito também, hoje em dia, falar que a universidade não tem uma comunicação muito grande com o mercado na área da pesquisa, né? Isso talvez porque a gente sempre fica olhando para os Estados Unidos, né, para a Alemanha, e verdadeiramente... Ideias fora do lugar. Não, nesses países você tem uma estrutura, um sistema nacional de inovação que integra mais as universidades com o mercado e do que aqui, mas isso depende, essas variações, né, dependem da estrutura do próprio país, quer dizer assim, quantas empresas nós temos no Brasil que investem em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, que fazem pesquisa. Nós não temos tantas empresas quanto a Alemanha, por exemplo. Então, tem um pouco assim, o problema de comunicação ele não é oriundo apenas da universidade, ele é um pouco oriundo da universidade, ele é um pouco oriundo da falta de tradição de pesquisa e desenvolvimento das empresas no Brasil, e ele também é um pouco, em função, no caso das empresas, das universidades públicas, um pouco em função da questão da dificuldade burocrática de você estabelecer vínculos entre as empresas e a universidade. Então, isso daí é uma coisa que vem sendo resolvida e trabalhada ao longo do tempo e vem melhorando, vem melhorando. Sim. É interessante que você fala essa questão de como você chegou ao mestrado em desenvolvimento econômico. Mas se eu estou bem lembrado, eu li a sua tese, eu li já vai fazer mais de 6 anos que eu li, e você trabalha muito com a retórica, né? Vamos puxar um pouquinho para essa questão da pesquisa aplicada, digamos assim. E você dividiu a sua tese em 3 artigos científicos, em que você trabalha pensadores da retórica. Eu gostaria de te perguntar em que pé o seu mestrado ele se estende no doutorado, ou ele se divide, ou seja, ou ele se separa do doutorado. Você tem uma linha, digamos assim, articulada ou não, né? E também, a que ponto as ciências humanas te ajudaram na compreensão dos fenômenos científicos aplicados, digamos, a essa parte da filosofia da linguagem, da retórica, né? Como você fez um estudo no seu doutorado sobre a questão da retórica, né? Bom, 3 perguntas aí, um pouco conexas, né? Para que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que a parte do tempo que eu fiquei estudando retórica, tem muitos livros aqui de retórica, né? Mas eu meio que parei de estudar isso há um bom tempo. Foi uma época bastante produtiva, academicamente falando, né? E a retórica, para você entender, ela para você que está me ouvindo aí, ou que vai ouvir depois gravado essa live, a retórica eu acho que eu posso definir como a arte da persuasão, né? É uma espécie de ensino que existe desde os gregos antigos, né? Você vai pegar a retórica de Aristóteles e você vai agora pegar mais recentemente aí outros autores. Na economia, né, eu trabalhei a Deirdre McCloskey, mas você tem o Chaim Perelman, né, que é um grande pesquisador, escreveu um livro chamado Tratado da Argumentação, que o pessoal de direito lê muito, né, porque eles precisam convencer as pessoas. Então, eu acho que se a gente pegar o recorte, assim, uma das formas de você resumir retórica, né, como a arte de convencer as pessoas, ou de persuadir as pessoas, a arte de discursar, a arte de... eu acho que, assim, persuadir é levar alguém a crer, acreditar em alguma coisa. Isso é muito importante na economia, porque a economia, ela tradicionalmente, ela é muito misturada com a política. Você tem políticas econômicas, então você tem objetivos econômicos, interesses, ideologias, uma série de coisas. E quando você estuda retórica, você consegue ver quando a ideologia, por exemplo, está passando por cima da realidade, né? Ou está tentando convencer
alguém de alguma coisa que não é real. Isso é muito importante no caso para você separar o que é real do que é falso, se isso é possível, né? Então, essa ferramenta, digamos assim, que eu aprendi, eu acho que ela é útil para todo mundo e ela é de natureza humana, né? Sim. Então, na realidade, no programa de ensino grego, o programa de ensino grego que foi espalhado pelo mundo, né, por Alexandre, principalmente, o Grande, conquistando e modificando as sociedades onde ele invadia. Então você vai ter lá daquela época, você vai ter a geometria sendo ensinada, né? Você vai ter essa parte da linguagem, e você vai ter a retórica como uma das disciplinas que eram ensinadas. Depois de muito tempo, a retórica foi assim mal vista, digamos assim, né? Foi sendo associada como uma arte da enganação. E mais recentemente ela vem recuperando espaço como uma ciência do discurso, digamos assim, né? Então hoje você pode ver, por exemplo, como economista, quando eu leio uma ata do Copom, do Comitê de Política Monetária, eu posso conseguir ler coisas através daquilo que eles estão escrevendo ali, fazer uma leitura, né, mais técnica do comunicado da autoridade do governo. Agora, você falou aí, né, como que se a minha pesquisa ela foi continuada? Não foi tão continuada assim. Eu acho que eu estava estudando Keynes no mestrado, né? Estava estudando Keynes, e aí eu fiz um artigo, eu acho, usando retórica do Keynes, né? E aí aquilo ali me deu a ideia de fazer uma tese a respeito do assunto. Eu achei bastante interessante, né? Então, digamos assim, foi uma maneira de me debruçar sobre um autor que eu já tinha lido e me ajudou a enxergar coisas que eu não tinha visto antes. Foi um outro olhar para pesquisas anteriores, digamos assim. Então, foi uma continuidade. Mas eu acho que aquilo parou por ali, porque logo em seguida eu voltei a ter interesse pelo aquilo que era o interesse antes de eu entrar na universidade, que é a área bancária, né? Então, e aí eu passei a estudar e a ensinar nessa área, na área de temas bancários. Mais aplicada à matemática financeira, mercado de Isso, ações, mercado de capitais, de mercado financeiro. capitais. Você Agora eu vê. estou estudando bastante criptomoedas e estou escrevendo um artigo sobre criptomoedas. Vai ser o primeiro na área financeira que eu vou fazer, vai ser esse artigo sobre moedas digitais. Interessante. Interessante que eu puxei sardinha um pouco para a minha área, né? Porque como você trabalhou com a retórica e eu trabalho com a linguagem, com a crítica literária, a interpretação, a análise de obras literárias, eu acho importantíssimo que a retórica é um instrumento, digamos, como você diz, de persuasão, né? De convencimento e tudo. Você nos traz aí essa bagagem de Aristóteles, da poética, né? Então, eu gostaria aqui de tentar fazer uma interface aqui com a interdisciplinaridade, que é uma forma muito bem vista hoje na universidade, não é? Ou seja, que os conhecimentos não fiquem compartimentados, engavetados, mas que eles possam também dialogar, conversar entre si. E eu gostaria de ouvir de você em que medida você consegue aí abstrair de que a própria ciência econômica, no caso, digamos, a filosofia da história, talvez, que você gosta muito também, que eu sei, essa parte do pensamento econômico, que é uma disciplina que, inclusive, você já lecionou, me parece. Eu queria saber em que medida a economia dialoga com as outras ciências, como, por exemplo, a minha área, a área de letras. Em que medida? Que eu sei que você chegou a fazer letras também, né? Você, me parece, fez 2 anos e depois você foi para o lado da economia. Você fez letras espanhol e depois fez a economia. Eu gostaria de ouvir de você essa parte da interdisciplinaridade, né? Nem sei se isso ainda está no meu currículo, eu deveria ter tirado isso. Eu fiz, sim, 2 anos de letras, espanhol e português. Não, a Sim. minha família, metade da minha família tem ligações com a Argentina, né? Pessoal que viveu na cidade de Mendoza e Mar del Plata, são os Contreras, né? E então eu tenho o espanhol no meu ouvido desde que eu era uma criancinha, assim, né? Que caçava ovinhos de Páscoa, assim, e estavam lá os castelhanos na minha volta lá. De forma que eu aprendi o espanhol, né? Pela família, assim.
Eu fiz a disciplina, apareceu a universidade, o curso lá, e eu fazia simultaneamente com a economia. Na realidade, eu larguei porque eu não aguentei. Eu não aguentava levar duas faculdades ao mesmo tempo, né? Então eu disse assim, não, eu quero economia, né? Vou continuar com a economia. Eu tinha que acordar cedo e fazer espanhol lá. De manhã eu estudava em 2 turnos, né? Era meio pesado. E aí acabei largando letras na metade do caminho. Mas, então, talvez eu aprendi linguística nas letras, né? Então teve um contato importante, assim. Mas, não, o curso de economia, ele é um curso interdisciplinar. Ele conversa muito com sociologia, ele conversa muito com história, tem disciplinas de história dentro do nosso curso de economia. E ele também ele tem assim uma entrada na matemática, né, na área dura, né, mas ele tem uma entrada social e acho que ultimamente a gente está vendo muito a questão comportamental entrar também. Então, psicologia, né, neuroeconomia, áreas comportamentais assim entrando dentro do nosso programa de economia. Por quê? Porque o ser humano é um ser social, né? É um ser que ele não vai apenas ao supermercado e compra carros, ele interage com outras pessoas e ele tem ideias e ele se comunica, né? Ele constrói o seu pensamento, as suas ideias a partir de conversação e a partir de uma série de influências culturais também. Por isso que há autores, por exemplo, um que já foi um grande economista do Brasil, é ainda, né, o Gustavo Franco, ele trabalha com economia até dentro de textos literários, né? Ele estudou Machado de Assis, por exemplo, né? Já Então, ouvi falar disso, da economia de Machado de Assis. economia de Machado de Assis, né? Já ouvi falar. E a gente vê isso o tempo inteiro quando a gente está analisando, né, os livros e a história do Brasil, Monteiro Lobato e o petróleo, várias questões assim, né, que você consegue pensar sobre a evolução da nossa sociedade, culturalmente, politicamente, e isso é importante para a economia também, as tendências políticas, né, as origens de determinados comportamentos que nós temos, tanto sociais como políticos e econômicos no Brasil. E tem coisas que eu acho engraçadas. Você sabe que eu dou exemplos na sala de aula de como a linguagem expressa, né, coisas ricas demais, né? Que eu disse assim que era muito comum que você falava, né, quando tinha, por exemplo, um casal e alguém traía alguém, né? Aí no meio de uma discussão lá, numa DR lá de a pessoa traída dizia, você vai me pagar com juros e correção monetária, né? Assim, vai me pagar com juros e correção monetária. De onde vem isso, né? Como isso está dentro da nossa linguagem? Uma série de outras coisas, né? Por exemplo, quando eu apresso você e digo assim, olha, seja mais objetivo, né? Quando você está falando alguma coisa, tudo isso é um pouco o nosso sistema de produção falando, né? Quando a gente cobra que uma pessoa tenha uma comunicação mais eficiente, mais assertiva, todas essas palavras são do paradigma econômico. Será que se nós estivéssemos no capitalismo, nós estaríamos cobrando essas coisas, né? Se alguém vai ter que ter uma conversa produtiva, né, em vez de uma conversa não produtiva, então é uma riqueza, né, a análise assim da linguagem para uma série de outros conceitos que estão por trás, né? Conceitos de como a sociedade se organiza economicamente e socialmente, daquilo que é permitido, daquilo que é repreendido como comportamento social. Então, eu acho que um pesquisador, ele sempre tem que estar olhando para tudo. E hoje em dia, aliás, eu acho que assim, meio que talvez eu esteja atravessando um pouco a sua outra questão que você tinha falado que ia fazer, né? Falando sobre os métodos mais eficientes de investigação, mas você pode perceber que o império hoje da pesquisa, ele é ciência de dados. Análise quantitativa com uso de computadores. Isso mesmo na área nas áreas humanas. Você vê lá pesquisas, por exemplo, de fontes bibliográficas, de palavras que foram mais utilizadas, de palavras que foram menos utilizadas, né? A medição, né, dentro de várias outras áreas da sociedade que não apenas as áreas mais tradicionais.
com o uso de ferramentas computacionais. Então, hoje em dia, os métodos de pesquisa, eles são muito abrangentes, porque aquela coisa da limitação do tempo, do espaço, ela está tendo uma diminuição de restrições. Quais eram as restrições antes? Restrições computacionais. Uma pessoa não era capaz de lidar com informações de um século. Hoje, com o auxílio de máquinas, ela é capaz de lidar com informações de um século. Porque você, por exemplo, se você quiser entrar numa universidade para fazer uma pesquisa sobre uma palavra-chave, como é que você fazia isso no passado? Você ia fisicamente até uma biblioteca, entrava lá, ia naquele armário de aço, que tem um monte de fichas lá, eu esqueci o nome agora, e ficava olhando, né, ficha por ficha. Hoje você pode fazer isso com o uso de um computador sem sair de casa. Então, a pesquisa de dados, o uso da ciência de dados, ela tem derrubado algumas fronteiras, e uma delas é a questão de você capturar muitas variáveis e muitas dimensões. Portanto, eu acho que ela vai favorecer a interdisciplinariedade cada vez mais, né? Por diminuir aquela restrição. Porque o que é um modelo? Basicamente, um pesquisador sempre trabalhou com modelo. O que é um modelo? O modelo é uma descrição simplificada da realidade. E o fato é que você está podendo tirar essa palavra simplificada ou modificar essa palavra simplificada por conta do uso da computação. Quer dizer, não precisa ser mais tão simples. Pode ser bem complexo, né? E as pesquisas estão evoluindo para isso. Portanto, as pessoas hoje precisam aprender linguagem de computação. Eu acho que isso é fundamental em qualquer área. Aprender a programar, mas não apenas aprender a programar, aprender as linguagens de computação por causa de programação, porque é como no passado, né? Você que é professor de inglês, né? Você sabe que houve uma época que você era uma pessoa que era um rei, porque você dizia, sabe, quem sabe inglês é rei, né? Quem sabe inglês e datilografa, então é um rei, né? E aí eu digo assim, olha, hoje em dia, se alguém chega para mim e diz que sabe falar inglês, eu digo assim, bom, isso não quer dizer nada, né? O que quer dizer alguma coisa é que se você não sabe. Se você não sabe, é diferencial, né? Mas se você sabe, isso não é diferença nenhuma. E ainda hoje está sendo uma diferença você saber a linguagem da máquina. Sim, Mas essa é a diferença hoje. Você sabe o algoritmo que está por trás e também exatamente. saber pensar. Então você é um bom pesquisador, você sabe a linguagem da máquina. Você não sabe a linguagem da máquina, então você ainda tem tempo de estudar. Agora, daqui a um tempo, você não saber a linguagem da máquina vai ser a mesma coisa que não saber inglês, entendeu? Vai ser muito ruim em qualquer área que você esteja. Até porque é mais sofisticado do que apenas programar ou não programar. É mais sofisticado que isso. É você conseguir ler e entender. Porque na estrutura da língua, né, você que é professor de português e de inglês, você sabe as diferenças que tem nas formas de comunicar, né, em cada uma das sociedades. Vão desde os gestos até as formas como você forma as palavras. Então, a maneira de pensar da máquina, ela não é exatamente a mesma maneira que nós pensamos. Então, se você não souber essa linguagem, vai haver um problema de comunicação, ainda que o que esteja escrito lá seja tudo em português, porque ela pode estar tudo escrito em português. Mas a questão é que a maneira de pensar, a maneira de agir naquele mundo é diferente. E é por isso que, conhecendo a linguagem, você vai saber que tipos de comportamentos ou que tipo de processos e procedimentos que você tem que adotar naquele novo ambiente. Assim como a gente entra numa outra cultura, com uma outra língua, e tem modos específicos de comportamento, você tem isso também dentro do mundo da máquina hoje. E aí que eu acho que a questão dos métodos de investigação, nós temos que ter sempre em mente que nós queremos responder perguntas. É isso que um pesquisador quer. O pesquisador quer responder uma pergunta.
um problema de pesquisa. Eu sempre disse, eu escrevi isso no meu livro, né? Eu faço isso no primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula que alguém está fazendo um TCC ou alguma coisa, eu digo assim, você tem um TCC? Então eu vou fazer um desafio. Me diga Sim, o que você está fazendo usando apenas uma frase. uma Né? frase. Uma frase. Você tem que dizer o que Uhum, você está pretendendo fazer dizendo apenas uma frase. Você não uhum. consegue dizer em uma frase, você está perdido. Você Né? já está perdido, né? Porque é a mesma Sim. coisa que você fez alguma coisa. Pensa numa criança que está em casa e aí fez alguma coisa errada. E aí a mãe Sim, pergunta para a criança: o que, que você fez? Você fez isso? E a criança começa a dar um monte de explicações. Tem algum problema sim, aí. Né? sim, O certo é resumir apenas em uma frase. E a partir do momento que você tem isso em mente, é sim. usar de todas as fontes possíveis para conseguir responder essa pergunta. Responder essa pergunta, que parte de uma inquietação, de uma curiosidade que move o pesquisador, né? E nós somos movidos por descobertas, né? Tomando a sua fala inicial. E na sua fala inicial, você comenta também sobre essa questão da disposição, digamos, do pesquisador ligado a uma satisfação pessoal e a questão também financeira. Aí que já vem a pergunta seguinte, que é essa parte, digamos, de como você ganhar e monetizar a pesquisa científica. Ou seja, você, por meio do conhecimento, uma área do saber, você falar em palestras, ou você mesmo concorrer a prêmios. Você, no caso, poderia comentar um pouco sobre essa questão da monetização da pesquisa, não é? Ou seja, de mesmo como você termina um doutorado, sabendo que você tem um título, e também não depender muito de concurso público, mas sim, talvez, você fazer algo que você goste, mas que você ganhe dinheiro com aquilo que você queira fazer também, né? Eu vou Enfim, responder uma coisa que é o que todo mundo tem que ter alguma inquietação. Então, qual é a minha inquietação no momento? Qual é a pergunta que eu quero responder nesse exato momento e que eu estou lendo, participando de congressos, fui até no Rio de Janeiro, comprei um monte de livro e estou só na fase da pesquisa no atual momento. Eu quero saber o que define o valor de uma moeda. Essa é a minha pergunta. Existem muitas respostas sobre isso. Eu já li muitas delas. Mas eu não estou convencido de nenhuma dessas respostas. Porque quando eu descobri o que define verdadeiramente o valor de uma moeda, isso pode me catapultar financeiramente. Afinal de contas, tem mais de 12 mil criptomoedas aqui na minha frente para eu escolher. Né? Então eu tenho que saber o que define o valor de uma moeda. Se eu souber responder isso, eu fico multimilionário. Né? Então, essa é uma satisfação pessoal, minha inquietação pessoal. Mas respondendo assim, de uma maneira mais geral para todo mundo, olha, isso daí é uma questão que a gente está vendo aí, muita lamentação. Tem até grupos no Twitter, né? Eu, inclusive, vou almoçar com alguns alunos nessa semana aí que são pesquisadores de ponta. Alguns estão até estudando nos Estados Unidos e estão só de férias aqui. A gente vê aí dentro do Twitter, né? Muita gente falando assim, bom, eu sou doutor, sou PhD e não tenho emprego, né? Ou não tenho uma aplicação. De certa forma, o mercado vai contratar, se for falar mercado privado, né? O pesquisador, ele está meio reduzido o mercado para esse mercado, no caso, para quem faz doutorado, digamos assim. Porque aqui no Brasil, na minha área de economia, eu vejo exatamente órgãos de governo que trabalham com pesquisa e que contratam por concurso ou por edital, eles contratam pesquisas, encomendam pesquisas, e aí todo mundo pode se candidatar, mas não é uma coisa fixa, portanto, então isso traz uma inquietação, né? Mas você tem no setor privado, em São Paulo e no Rio de Janeiro, uma grande quantidade de demanda por pesquisadores na área de economia. Acontece que a gente não vê isso em todas as áreas, né? Por exemplo, a gente vê um mercado pequeno, até mesmo para a economia ele é um mercado pequeno, mas você vê essas queixas vindo do pessoal de biologia, de medicina, né, de letras mesmo, né, de pedagogia,
que muitos dizem assim, bom, o meu destino é a academia e não existem tantos concursos. Fica meio que nisso daí. Ou então aproveitar que tem esse monte de títulos e fazer um outro concurso nada a ver com o que eu me formei, mas que eu consiga passar por causa da minha formação, né? Bom, enfim, realmente isso tem expulsado muita gente do Brasil, né? Tem feito. Então você tem que ver o seguinte: tem um mercado mundial. Se a gente está falando do mercado mundial, você vai ter assim, espaço para pesquisadores em todas as áreas. Agora, você vai ter que prestar atenção, que você vai ter que se desenvolver em algo que atenda um mercado. Esse é o critério. Quer dizer assim, eu estou fazendo uma pesquisa que ela é muito nichada e ela não tem um uso direto no mercado, então ela é uma pesquisa, talvez uma pesquisa básica, né? É uma pesquisa que não tem uma aplicação, não tenha as pessoas não vejam o valor, não é que ela não tem valor. As pessoas não vejam um valor na aplicação imediata, não tem uma empresa que não veja isso. Então, essa pesquisa básica, ela fica lá, ela só encontra espaço em órgãos de pesquisa que aqui no Brasil geralmente são ligados a governo, seja na área de medicina, seja na área de letras, seja na área de economia, você tem os institutos, os diversos institutos, né? Então, esse é um caminho para a pessoa ir, né? Já que, assim, você não tem um mercado privado que desenvolva tanta pesquisa e desenvolvimento. Mas outra alternativa é você ter em vista o exterior mesmo também, como um grande mercado, né? Como um mundo grande e amplo. Realmente, eu acho assim que também tem uma questão de épocas, né? Então, assim, está tendo um boom de formação de pesquisadores num país que nunca teve tradição de pesquisa muito grande. E isso vai se acertar ao longo do tempo, eu acho, sabe? Assim. Mas E é um fator preocupante também, né? Você tem muitos doutores, mas você não tem, digamos, instituições que contratam esses doutores para desenvolver pesquisas ligadas ao, digamos, a grandes empresas, não é? A UFRJ, a universidade que eu estou vinculado, existem incubadoras, né? Ou seja, essas incubadoras desenvolvem papéis de grande significado. Por exemplo, a própria Petrobras hoje tem, né, um polo dentro da UFRJ. E lá tem a COP, né? A COP é um departamento, é uma instituição ligada ao UFRJ que desenvolve pesquisa na área de engenharia, ligado, né, à produção de, enfim, petróleo, todo esse direcionamento. Mas a própria universidade absorve esses profissionais. Há pouco tempo atrás eu almocei com um rapaz e ele disse para mim que desenvolve pesquisa dentro da UFRJ. Eu almocei com ele no bandejão, né? Ele é da área de engenharia de produção, e me disse isso, estava fazendo doutorado em engenharia da produção, e ele disse isso, que ele desenvolve ali uma pesquisa que ele é remunerado, um projeto, junto com o professor dele. Eu não sei se a UFPR também, existem incubadoras também nesse sentido. Eu creio que sim também, né? Tem até a Fundepar, né? Inclusive, eu agora estou sendo convidado para ser conselheiro da universidade junto a um órgão da prefeitura. Eu ainda não aceitei, estou namorando aqui essa história, né? Mas a prefeitura, a Superintendência de Inovação da UFPR me convidou para ser o conselheiro do Comitê de Fomento junto à prefeitura, Agência Curitiba, que basicamente julga projetos de inovação se eles são merecedores ou não de isenções fiscais. Então, para estimular a inovação aqui na cidade de Curitiba, é uma agência da prefeitura, né? E aí ela tem representantes de diversos órgãos, e no caso da UFPR, a UFPR me convidou, né? E aí eu estava lendo aquilo ali, estava vendo que tem muitas iniciativas que já estão assim bem desenvolvidas aqui na área. Então existe pesquisa, sabe? Existe pesquisa, existe desenvolvimento, e nós estamos tendo uma melhora nesse sentido, inclusive em termos dos links junto das universidades aqui no Brasil, aqui na região. Que essa questão que eu te falei, né? Houve assim um excesso, talvez muita formação
E o Brasil ficou meio parado durante um tempo, né? Então nós estamos numa velocidade mais baixa nessa área de inovação do que no resto, do que em grandes polos, assim. E nós ficamos sempre olhando para o Vale do Silício, ficamos olhando para esses lugares, e a gente não está nesse mesmo nível. Tem que cair a realidade, né? Não estamos nesse mesmo nível. Então é uma questão de atropelos, digamos assim, que tem. Mas eu acho que isso está melhorando, sabe? Essa absorção da mão de obra qualificada. Ocorre que ainda tem muito travamento, no caso, quando é financiamento de governo, né, nas fontes de financiamento. É muito burocrático. Veja que eu mesmo vou ser um burocrata disso, se eu aceitar, né? Então, mas existem essas iniciativas aqui dentro da Universidade Federal. Nós temos muito contato com o mercado e inclusive incubadoras, né? Também incubação de empresas. Eu mesmo já dei aulas aqui também para outros empresários nos projetos de extensão que são feitos também aqui dentro da universidade para difundir conhecimento para empreendedores. Mas, enfim, né, assim, são muitas iniciativas, algumas, assim, a gente teve um problema durante a pandemia, mas elas estão sendo retomadas, presenciais. A Universidade do Paraná é uma das melhores do mundo, né? Então ela tem essa questão de não querer ficar atrás em nenhuma das suas áreas, né? Pesquisa que é muito bem reconhecida em diversas áreas, e também ensino e extensão agora está tendo um pump, digamos assim, né, nessa área. E a comunidade vai estar convidada a conhecer todas essas iniciativas. Eu mesmo vou desenvolver projetos de extensão na área de mercado de capitais. Eu já dou aula para muitos alunos, mas eu quero fazer um outro projeto mais abrangente, com continuidade, para diminuir esse número de pilantras que roubam dinheiro e dão golpes de pirâmides, né, por aí, passando a perna nas pessoas. Eu imagino. É uma pena que nosso tempo está chegando ao fim. Nós já estamos aí com faltando praticamente 10 minutos para finalizar, 8 minutos para finalizar, Guilherme. Agora, é muito gratificante ouvir o que você falou, porque justamente eu acredito que a interdisciplinaridade fortalece, né, as duas áreas, tanto a área das letras, a história, a economia. E eu gostaria que você pudesse encerrar sobre alguma coisa que não foi dito, que você quisesse falar, fique à vontade. Essa questão digamos, de um pesquisador de sucesso, de um pesquisador que tenha motivação. Poderia encerrar com essa parte, ou seja, o que traz, digamos, o que faz um pesquisador ter sucesso na sua carreira científica, né? Poderia finalizar com essa parte. Fique à vontade. Olha, eu vou dar um exemplo. Estou vendo até um que está aqui na live, aqui, o professor Paulo Jacinto, né? É um pesquisador de sucesso. E são pessoas que estão o tempo inteiro se modernizando, continuam estudando, né? E continuam absorvendo o que as novas tecnologias estão dispondo para eles. Então, por exemplo, o que eu falei da linguagem da máquina, aquilo não é uma novidade. Sabe onde eu ouvi aquilo? Eu ouvi aquilo do Steve Jobs. Eu recomendo a todo mundo assistir o lançamento do iPhone, para quem não fez isso ainda, em 2007. Tem muitas coisas lá, né? Para você ver uma pessoa visionária, uma pessoa que está vendo um mercado que ninguém viu, né? Esse mercado dos aplicativos. Hoje, dentro do celular, nós estamos conversando com o celular, por isso que essa luz está ruim aqui, né? Mas dentro do celular você tem um pedaço enorme do capitalismo. E esse iPhone, simbolizando o iPhone, mas na verdade o smartphone, ele tem 15 anos. Então, o que foi feito de lá para cá, o que cabe aqui dentro, comida, né, entretenimento, comunicações, etc., é uma revolução que é comparável à máquina a vapor. É comparável a grandes revoluções na história, né? E essa marcha da tecnologia, ela está rompendo barreiras. Aquilo que eu falei, aquilo que a gente diz assim, o que é o modelo? Uma descrição simples da realidade. Nós precisamos cada vez menos da palavra simples. Você pode colocar uma descrição complexa da realidade, porque as máquinas dão conta hoje.
Você precisa entender que você tem muitas fontes de pesquisas, muitas fontes de dados que estão disponíveis hoje através das tecnologias para todas as áreas de conhecimento, inclusive as áreas humanas. Portanto, você pode fazer pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, mas pesquisa com uso de tecnologias que vão ser capazes de abranger um tempo maior, um espaço maior do que antes, quando éramos limitados, porque nós tínhamos que ir a bibliotecas, juntar um monte de dados, né, trabalhar os dados na mão e tendo aquele velho prazo para entregar as coisas. Então, eu acho que a gente tem que investir hoje em aprender linguagem de máquina. Isso é fundamental para todos os que querem se desenvolver. O inglês também. Inglês, sim. E ensaiar, sabe? Porque tudo é treino. Então, se você tem a oportunidade de entrar num programa de pesquisa, e mesmo que não tenha remuneração, hoje está muito difícil ter bolsas para os alunos, mas o que o aluno tem que enxergar, por exemplo, que ele trabalhar num grupo de pesquisa de um professor de pós-graduação, por exemplo, que não tenha disponibilidade de bolsa para dar para ele, ele deveria estar pagando para ter aquele ensinamento. Né? Tendo contato com uma pessoa de ponta que está demonstrando para ela como é que se consegue financiamento para pesquisa, que ela vai participar, por exemplo, dos projetos, vai participar toda a burocracia, vai aprender aquilo ali. Tudo isso é dinheiro. Você pagaria para ter um curso de como conseguir uma fonte para financiar um projeto. Né? Tanto que eu vou ser um avaliador de projetos de milhões de reais daqui a pouco. Né? E aí você diz assim, se chega lá um projeto errado, eu vou dizer não. Né? E eu vou impedir que se instale uma grande empresa, por exemplo. Né? Então, essas empresas elas não vão fazer um projeto errado, elas vão contratar profissionais que saibam fazer projetos para passarem lá no comitê. Então, a questão é que eu acho que nós temos que entender que nós temos que treinar. E a universidade é esse espaço. Então, se você pudesse ser um bolsista voluntário de um professor nessa social, você mesmo, né, Cristiano? Você não foi voluntário, né? Foi lá trabalhar com mestrado e doutorado. Mas foi lá fazer o pós-doutorado com um professor que agora está na Academia Brasileira de Letras, né? Sim. Veja só o nível, a qualidade. E isso aí possibilitou quantas coisas aí na UFRJ? Né? Como eu digo, a moeda corrente nem sempre é o dinheiro. A moeda corrente são outros desdobramentos que a pesquisa nos traz. Né? É um convite para uma palestra, é um convite é um curso que você vai ministrar fora, enfim, vários outros tipos de, digamos, de troca, né, no caso. Isso. Como o caso que eu estou fazendo agora, essas pesquisas sobre moedas, o que eu quero saber? Eu quero saber o que eu posso investir o meu dinheiro. Não é? É uma pena que nós vamos ter que encerrar. Uma pena porque nós gravamos aqui 55 minutos já de live, e eu vou deixar claro para que todos que estão assistindo e queiram assistir, ficará gravado no canal Humanitas, tá? Então eu vou fazer a edição também da live, aquela parte da introdução, porque vai ter alguns cortes ali, para que todos possam assistir. Guilherme, de antemão, Guilherme, eu agradeço imensamente a sua participação hoje, a todos que estão aí prestigiando o canal também, e a todos que possam também deixar depois aí algumas contribuições, alguns comentários lá na página, né? no caso, na plataforma, no canal do YouTube. Fiquem à vontade também. É uma live, nós promovemos uma live por mês. A próxima live será sobre Monteiro Lobato com a Luísa, que é pesquisadora da UFRJ. Bom, é mais ou menos por aí, Guilherme. Muito obrigado, eu agradeço a sua participação. Nós temos que encerrar por causa do tempo, que eu vou deixar gravado o material. Eu sei que não conseguimos, digamos, enxugar todo o assunto é longo e, digamos assim, que gerem outros desdobramentos aí para frente também. Até mais, obrigado, Fadel. Um grande abraço também. Até uma próxima também. Vou ter que encerrar.